Olá, eu sou Joe Mantegna. Por mais de 600 anos, Roma foi a cidade mais magnífica do mundo antigo, a capital do poderoso Império Romano. Mas com a ascensão do imperador Constantino o Grande, uma segunda capital foi construída no leste e logo parecia que seria o fim da cidade eterna. O império estava mudando e durante o caminho nascia uma nova fé, uma religião que conquistaria o império e deixaria sua marca no mundo. Hoje, o History Channel e a Logon apresentam O Legado Romano. O Legado Romano, distribuído por Logon, versão brasileira Sérgio Moreno. Esta já foi a terra mística de Júpiter, Apolo e Marte, Mitra, Ísis e Cibele. Um mundo de astrólogos, mágicos e fazedores de milagres. Era o Império Romano, onde as pessoas acreditavam em muitos deuses e em muitas religiões. Mas na província da Judéia, no centro-leste do Império, viviam os judeus, que rezavam para um único Deus, rejeitando todos os outros. Sua religião era o judaísmo. Eles acreditavam que o Messias viria para salvá-los de seus problemas, mas muitos discordavam sobre quando seria a vinda desse Messias. Em 30 a.C., um número de professores e visionários judeus foram avisados de que o Messias seria um deles, um pregador judeu chamado Jesus. Jesus, que dizia poder curar e fazer milagres, atraiu muitos seguidores que buscavam uma nova religião. Uma fé que poderia confortá-los de suas misérias na terra e prometer a eles uma vida após a morte gloriosa. Acredito que temos que compreender que Jesus foi um dos muitos líderes religiosos dos séculos I e II depois de Cristo que possuem histórias semelhantes. O problema que um historiador romano enfrenta ao tratar de Jesus são suas alegações de divindade e suas histórias de milagres. Segundo ao que acontecia nesses séculos, isso era comum, não eram histórias estranhas, eram quase corriqueiras. Na época, nem todos os cidadãos de Jerusalém acreditaram que Jesus fosse seu Salvador. Líderes religiosos judeus protestavam publicamente que Jesus desrespeitava suas leis, dizendo ser o Messias e o Filho de Deus. Em resposta a essas numerosas queixas, Jesus foi preso e levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano da região. O julgamento de Jesus foi claramente um assunto de alta importância na região imediata. Mas a principal preocupação de Pilatos, assim como a de qualquer governador romano, era calar qualquer situação explosiva em suas províncias, porque se não conseguisse controlar, a cabeça de Pilatos é que iria rolar, por não manter a estabilidade. E foi Pilatos quem finalmente fez o julgamento. A crucificação era uma penalidade romana, não um castigo judeu. Temendo as possíveis repercussões políticas do imperador Tibério em Roma, Pôncio Pilatos condenou Jesus à morte. Ele foi obrigado a carregar uma pesada cruz de madeira pelas ruas de Jerusalém até uma colina onde seria crucificado, juntamente com 2 outros criminosos do estado. Vamos entender uma coisa sobre Jesus Cristo. Pouca gente percebeu que ele foi crucificado quando isso aconteceu. Foi um momento acontecido em meio a milhares de outras execuções de vários criminosos e renegados por todo o Império Romano. O que é mais surpreendente sobre Pôncio Pilatos é que ele não estaria interessado em Jesus. Era somente outro judeu que clamava ser o Messias para liderar outro movimento de resistência. Um entre muitos que as autoridades romanas tinham que enfrentar. A crucificação de Jesus dificilmente teria agitado o centro do poder que era Roma. Não teria sido um grande impacto porque a Judéia era um lugar distante, uma província pobre, importante de certa forma estrategicamente, mas com certeza não para o poder romano.
Segundo a Bíblia, o homem chamado Jesus morreu em 33 depois de Cristo, com a idade de 33 anos. Mas quase 3 séculos passariam antes que seu nome, Cristo, significando Messias, se tornasse o nome de uma nova fé chamada cristianismo. Uma religião que mudou o curso da história de Roma e do mundo. O cristianismo tornou-se poderoso por um longo período de tempo. Começou com um tipo de religião ou seita judaica, depois expandiu-se para os não-judeus e, em seguida, o cristianismo começou a separar-se do judaísmo e tornar-se uma religião por si só. Um dos primeiros missionários cristãos foi um grego-judeu chamado Paulo, que nunca encontrou-se com Jesus. Décadas depois de sua crucificação, Paulo iniciou uma missão agressiva pelas províncias romanas orientais e na Grécia. Falava com os judeus e com os pagãos também, encorajando-os a converterem-se à nova religião do cristianismo. Com a persistência de missionários como Paulo, pequenas comunidades cristãs desenvolveram-se por todo o império. O crescimento do cristianismo, naturalmente, foi um dos maiores acontecimentos do período imperial romano. É difícil dizer por que isso aconteceu e é claro que, em parte, dependeu da orientação religiosa existente. Havia muitos cultos religiosos na época e que eram semelhantes ao cristianismo. Religiões que levavam em conta o que a pessoa fazia na terra e com a promessa de uma vida após a morte. Por que o cristianismo? Talvez ele estivesse no lugar certo na hora certa. Em sua maior parte, os romanos podiam praticar qualquer religião, desde que adorassem os deuses do Estado romano, principalmente Júpiter, o espírito guardião do imperador. Os judeus cristãos e os romanos recusavam-se cada vez mais a participar de sacrifícios públicos para os deuses romanos. Mas, diferentemente dos judeus, os cristãos eram agressivos no recrutamento de convertidos. No final do século III, os cristãos tinham recrutado membros de grupos de outras religiões, inclusive alguns de dentro das comunidades judaicas. Chegaram a recrutar soldados do exército romano. O que aconteceu durante o terceiro século foi guerra civil, anarquia e as invasões. E o governo, que tinha apoiado todos esses centros urbanos, entrou em colapso. Quando isso aconteceu, a força relativa dessas pequenas organizações cristãs tornou-se maior. E assim o poder dessas igrejas cristãs durante o século III, já que o governo afundara na anarquia, tornou-se cada vez mais forte. Com o passar dos séculos, certos imperadores tornaram-se cada vez mais intolerantes com outras religiões. Em 202 d.C., o imperador Sétimo Severo baniu qualquer cidadão romano que se convertesse ao judaísmo ou ao cristianismo. E quem desobedecesse seu decreto era executado nos anfiteatros por soldados ou animais selvagens. Suas execuções tornaram-se acontecimentos esportivos. Eram cobertos com peles de animais selvagens e esquartejados por cães. Tácito. Um dos perseguidores mais ferrenhos dos cristãos foi Diocleciano. Nascido na província da Dalmácia, o soldado iletrado lutou por seu império, conseguindo subir ao trono no final do século III. Mas com o tempo, Diocleciano não se sentia mais preparado para cuidar de seu império em expansão, que incluía 44 províncias de culturas e crenças diversas. Em 286 d.C., Diocleciano criou uma tetrarquia, na qual 4 imperadores dividiriam a liderança do império. Os imperadores Diocleciano e Galério governavam as províncias orientais. As ocidentais eram controladas pelos imperadores Maximiano e Constâncio. O Império Romano jamais fora um todo completamente unido em todos os sentidos. Sempre foi dividido em regiões e havia 2 espécies de super-regiões. O Oeste, onde falavam o latim, ou seja, a Itália, e todas as terras do Ocidente que aproximavam-se da África de um lado e a Grécia ao leste, incluindo a parte oriental do mar Mediterrâneo. Portanto, havia diferenças linguísticas.
E, de certa forma, talvez sempre tenha havido uma linha dividindo o leste do oeste. So, in a sense, there was perhaps always a fault line between East and West. 2 dos 4 imperadores, Diocleciano e Galério, instigaram um movimento anticristão. Proibiam os cristãos de adorar publicamente em grupos. As Bíblias foram condenadas. Esses imperadores também impuseram tortura e morte para qualquer cidadão romano que se recusasse a honrar os deuses do Estado. Milhares de cristãos foram martirizados durante o movimento que durou 10 anos, ao mesmo tempo que milhares de outros renegavam suas crenças cristãs para salvar suas vidas. Apesar da ameaça de perseguição pelos imperadores Diocleciano e Galário, crescia o número de cristãos. Em 305 d.C., a tetrarquia original finalmente desandou. 2 imperadores abdicaram e 2 morreram. 4 novos imperadores tornaram-se herdeiros do trono, mas cada um desses imperadores seria suplantado por um homem sábio que mudaria para sempre o Império Romano. Em 310 d.C., 4 novos imperadores subiram ao trono imperial, mas um deles dominaria o poder total. Seu nome era Flávio Valério Constantino, mais conhecido como Constantino o Grande. Ninguém se comparava a ele pela graça e beleza, ou pela estatura, e ele suplantava de longe seus companheiros em força pessoal, chegando a ser um terror para eles. Eusébio. Constantino nasceu em 285 d.C. em Nicomédia, que é agora o noroeste da Turquia. Seu pai, Constâncio I, fora um dos imperadores escolhidos para a tetrarquia de Diocleciano. O jovem Constantino era um homem corajoso e implacável, de aparência forte. Com a morte do pai, Constantino aproveitou-se da lealdade do exército a seu pai na Bretanha para ser proclamado como um dos 4 imperadores de Roma. Constantino foi governador das províncias ocidentais com o imperador Maxêncio. Os territórios orientais eram governados pelos imperadores Licínio e Maximino Daia. Desde o princípio, Constantino não tinha interesse em partilhar o trono. Planejou matar os outros governadores, um por um. Em 312 d.C., decidiu destruir Maxêncio. Os exércitos dos 2 imperadores encontraram-se frente a frente perto da ponte Milvius, na cidade de Roma. Na época, Constantino não tinha sentimentos para com os cristãos de um jeito ou de outro. Sempre adorara o deus sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Durante a batalha terrível contra Maxêncio, a ponte Milvius não aguentou o peso dos soldados e muitos homens afogaram-se no rio lodoso devido ao peso de suas armaduras. O exército de Constantino sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando de repente aconteceu um estranho fenômeno. Constantino foi surpreendido por uma luz magnífica no céu. Constantino disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estavam as palavras: sob isto vós conquistareis. Uma voz celestial então ordenou que Constantino usasse esse símbolo em todas as batalhas futuras com seus inimigos. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. Disse a seus homens que pintassem aquele símbolo em seus escudos no dia seguinte. Seu exército conseguiu derrotar o de Maxêncio, tornando-o governador único das províncias ocidentais. A partir daquele momento, Constantino professou sua devoção ao cristianismo.
Na época em que Constantino subiu ao poder, no início do século IV, o cristianismo era uma religião muito poderosa, e alguns historiadores afirmam que qualquer imperador que quisesse ser poderoso naquela época teria que, de uma forma ou de outra, aceitar os cristãos. Se foi esse ou não o caso, ou se Constantino foi a figura principal que, usando sua influência e decisão como imperador, virou a maré na direção do cristianismo, é um fato que ainda é altamente debatido entre os historiadores. É importante lembrar que para Constantino não havia nada de especial no cristianismo, mas ele poderia ser usado politicamente. Falar de religião nesse império é falar de política. Falar de política é falar de religião. A conversão de Constantino ao cristianismo, sendo devida à intervenção divina ou a motivações políticas, permanece um mistério. Mas o cristianismo tornou-se rapidamente sua cruzada. O cristianismo alcança o sucesso como religião romana porque é uma religião de guerra. Constantino, como cristão, espera que seu novo Deus seja um Deus das batalhas. Em 311 d.C., o cristianismo finalmente foi legalizado por todo o império. Em 313 d.C., Constantino instaurou o Edital de Milão, que dava aos cristãos o direito de adorar o Deus que eles quisessem. Os 10 anos de perseguição ao cristianismo terminaram finalmente. Enquanto Constantino ganhava o controle do oeste, o imperador Licínio derrotava seu co-governador Maximino Daia no leste. O Império Romano só tinha então 2 imperadores. Em uma campanha ferrenha, Constantino influenciou a população cristã cada vez mais crescente contra Licínio. Apoiado pela coalizão cristã, Constantino e seus homens derrotaram o exército de Licínio, e ele surgiu como o único governador do Império Romano. Acredito que o importante para a compreensão do apoio dado por Constantino ao cristianismo é que ele ocorre em meio a uma situação de guerra civil. Ele se tornou um imperador cristão defendendo sua religião contra os perseguidores pagãos. Deste ponto de vista, o cristianismo foi enviado por Deus para Constantino. Como Constantino começou a ter sucesso militar, isso demonstrava que seu Deus era muito poderoso. Poderia ajudá-lo. Constantino disse em uma carta: "Veja minha carreira, eu estou na Bretanha, sou o governador do mundo romano." Como isso aconteceu? Foi porque eu venerei o verdadeiro Deus. Se vocês tiverem juízo, começarão a venerar esse Deus também. As vitórias militares de Constantino conquistaram para ele milhares de convertidos cristãos. Como resultado, o imperador deu andamento às suas reformas políticas e religiosas. Em 324 d.C., baniu os sacrifícios pagãos e pilhou seus templos e suas riquezas. Líder sem piedade, também estabeleceu leis estritas de conduta. Os judeus eram proibidos de possuir escravos cristãos. A fuga era ilegal e estupradores condenados eram queimados vivos. Tendo adquirido o controle, começa então a administrar da maneira que melhor lhe sirva e as suas crenças religiosas, iniciando uma série de leis cristãs muito importantes e muito interessantes. Envolve-se pessoalmente em assuntos da organização e da disciplina da igreja, o que deu à igreja cristã riquezas fenomenais, que transformou o status do cristianismo no mundo romano. Mas o próprio Constantino estava longe de ser piedoso. Em 324 d.C., mandou seu filho Crispus ser executado por alegação de adultério. Mais tarde, Constantino soube que sua mulher Fausta planejara a morte de Crispus para que os filhos dela de um casamento anterior se tornassem herdeiros do trono dele. Enfurecido com o plano da esposa, Constantino mandou sufocá-la em pleno banho.
A mãe de Constantino, Helena, uma cristã devota, disse a ele que precisava se redimir pelos crimes contra sua família, construindo igrejas cristãs. Constantino obedeceu o pedido da mãe, erigindo igrejas por todo o império. Duas das maiores foram a igreja original de São Pedro em Roma e a igreja do Sagrado Sepulcro em Jerusalém. Com o tempo, os projetos de construção de Constantino ficaram em maior escala. Desde o século III, a cidade de Roma perdia seu poder e influência dentro do império. Os imperadores anteriores gastavam a maior parte de seu tempo em batalhas nas províncias fronteiriças do norte e do leste. Constantino decidiu que precisava de uma nova residência e o império de uma nova capital. Em 324 d.C., Constantino começou a construir uma segunda capital imperial. Ele escolheu a cidade de Bizâncio, localizada entre a Ásia e a Europa, onde agora fica a Turquia. Mais tarde, essa cidade oriental, relativamente desconhecida, se tornaria a Nova Roma. Em 324, a cidade de Bizâncio tornou-se a capital oriental do Império Romano. A cidade foi rebatizada como Constantinopla, em homenagem a Constantino. Escolhida por sua posição estratégica, Bizâncio fora anteriormente um próspero porto comercial, à beira do Mediterrâneo e do Mar Negro. Constantino instituiu um grande programa de construção em Constantinopla. Queria tornar a nova capital ainda mais esplêndida do que a cidade de Roma. Estamos agora no que teria sido a Acrópolis, o centro fortificado da cidade grega, originalmente a cidade grega de Bizâncio. Sua motivação para a escolha de Constantinopla é o seu acesso à Anatôlia e também ao rio Danúbio, as duas áreas que mais poderiam ameaçar todo o Império Romano. Antes de Constantinopla, ninguém ouvira falar de Bizâncio. Fundando Constantinopla, Constantino fez uma declaração importante. Esta é a nova capital que afirma o poder que Constantino deseja ter. É uma nova capital distante da aristocracia sufocante, esnobe e pagã de Roma. Uma nova capital onde a nova elite cristã do Império de Constantino poderá viver. Em 330 d.C., Constantinopla era uma cidade cristã. O clero, os monges e freiras percorriam as ruas congestionadas. As igrejas dominavam o cenário. Constantino continuou a construir seu eleitorado entre os cristãos. O imperador chegou a fornecer incentivos financeiros, tais como isenção de impostos para padres e bispos. O cristianismo tornou-se a religião dominante do império, devido ao apoio político do imperador. Mas as crenças religiosas pessoais de Constantino eram cheias de contradições. Constantino naturalmente continuou a adorar o Deus Sol, mesmo depois de sua conversão ao cristianismo. Isto não deve nos surpreender nem um pouco. A conversão de Constantino ao cristianismo não é uma confirmação de classe. Ele não abraça o cristianismo como um cristão moderno, pio, frequentador da igreja. Constantino continua como muitos cristãos fizeram junto com ele, adorando o Deus Sol, Apolo. Como muitos romanos, Constantino praticava o cristianismo e também a religião tradicional dos romanos durante toda a sua vida adulta. Mas em abril de 337 d.C., o imperador ficou gravemente doente. Requisitou um bispo para batizá-lo formalmente. Quando Constantino morreu, seu corpo foi enterrado em um mausoléu na Igreja dos 12 Apóstolos em Constantinopla, onde ele afirmava ser o 13º apóstolo. Na morte, Constantino tornou-se formalmente cristão. Um fato interessante sobre Constantino é que sabemos que ele só se converteu ao cristianismo quando estava em seu leito de morte. E o motivo é que ele podia, como o imperador, executar pessoas sem se sentir culpado. Não estava traindo nenhum dos 10 mandamentos.
Acredito que o legado de Constantino pode ser explicado muito simplesmente. Sem Constantino, o cristianismo não teria se tornado a religião dominante do Império Romano. Ele é decididamente responsável por isso. Sem sua ajuda imperial, seria difícil o cristianismo ter florescido como o fez, ou tão rapidamente. O que podemos ver, mesmo na fé protestante como as bases da crença cristã, é que nossa compreensão básica de Jesus Cristo foi desenvolvida com Constantino. Portanto, ele é bastante presente mesmo em nosso pensamento moderno sobre o cristianismo. Quase 60 anos depois da morte de Constantino, o cristianismo ainda florescia, mas o império tinha mudado. Em 395 d.C., o Império Romano dividiu-se formalmente, separando o leste do oeste. O leste, de um modo geral, consistia em terras que durante vários séculos foram cidades sofisticadas. Eram ricas, muito populosas e, dessa forma, eram diferentes em muitos aspectos do Império Ocidental, que era mais rural, com poucas cidades, mais recentemente estabelecidas. Portanto, não seria de surpreender-se que, devido às diferentes distribuições geográficas e diferentes naturezas, talvez houvesse a tendência das duas metades se separarem. Mas, no século VI, o Império Ocidental já não mais existia como antes. Várias tribos bárbaras tinham destroçado e tomado as províncias da Europa Ocidental e o norte da África. Também saquearam a cidade eterna de Roma, o berço do Império Romano, o lugar onde tudo começara. Roma caiu? Pois não faz nem uma hora que ela estava comendo em minha mão. Procópio. Em minha opinião, o motivo real da queda do Império Romano Ocidental e da sobrevivência do Oriental foi uma questão de sorte. E também a geografia, que significa que Constantinopla tem todos os seus territórios ricos para sustentar com impostos. O mesmo não acontecendo com Roma. Todas as suas fontes de impostos de onde retiravam fundos para pagar o exército, que obviamente tinha que defender o território, ficavam entre Roma, Espanha, França e os bárbaros. Em outras palavras, os bárbaros poderiam atacá-los. O Império Ocidental perdera seu poder imperial, mas o Oriental permanecera intacto. O Estado romano passou a incluir as cidades modernas da Turquia, Grécia, Egito, Síria e os territórios do baixo rio Danúbio. Muitas das províncias orientais eram parcialmente protegidas pelo mar, diferentemente das províncias ocidentais caídas, cujas fronteiras faziam limite direto com os povos bárbaros do norte e do centro da Europa. A metade oriental do Império anexou as províncias que mais geravam riquezas. E esse foi um fator decisivo para o declínio a longo prazo do Oeste e o colapso do Império Ocidental. A capital, Constantinopla, ainda era o centro do poder. Depois de 6 séculos, um imperador do leste seria o último da grande linha de governadores imperiais. Seu nome era Justiniano. Em 527 d.C., Justino, o imperador do mundo mediterrâneo, morreu, deixando seu trono para o sobrinho Justiniano I, que anteriormente ocupava o posto de cônsul em Constantinopla. Era intelectualmente astuto e passara a maior parte de sua vida desfrutando dos benefícios do poder imperial de seu tio. E então passou a ser encarregado de tudo o que restava do Império Romano. A parceira leal de Justiniano era sua mulher de espírito forte, Teodora. O imperador era apaixonado por sua imperatriz, mas o casamento chocava a nobreza de Constantinopla. Teodora fora antes prostituta e dançarina de um circo. O que preocupava a aristocracia, ainda mais do que seu passado tórrido, era a influência que Teodora exercia sobre seu marido nos assuntos de Estado.
Politicamente, é claro que Teodora estava no poder por trás do trono. Era a Nancy Reagan na corte de Constantinopla em meados do século VI. Era impossível chegar-se ao imperador sem passar por Teodora. Ela tinha uma influência considerável em todos os atos dele. Talvez possa-se dizer corretamente que Teodora não estava por trás do trono de Justiniano, e sim na sua frente. Teodora tinha um rosto atraente e uma bela figura. Tinha muita pressa para entrar no banho, não tendo muita vontade de sair dele. Dormia por várias horas. E mesmo agindo assim durante grande parte do dia, sabia muito bem dirigir todo o Império Romano. Procópio. Esse horror refletiu-se na história escrita por Procópio, que nos conta o que realmente acontecia por trás das portas fechadas do Palácio Imperial de Constantinopla. Nela, Teodora é criticada por dominar seu marido Justiniano e por seu apetite sexual insaciável. Mas não temos que acreditar nisso. Existe uma outra visão alternativa de Teodora como sendo uma boa imperatriz, uma pessoa piedosa que cuidava dos pobres, que estava preocupada em promover o cristianismo por todo o império. Justiniano e Teodora exerciam poder e autoridade absolutos sobre os cidadãos de Constantinopla. Os visitantes ao Palácio Imperial tinham que rastejar sobre as mãos e joelhos até o trono e beijar os sapatos do imperador. Justiniano tomou a si a difícil tarefa de reorganizar as leis romanas dos 4 séculos anteriores. As leis foram recodificadas e publicadas em um livro chamado Sumário da Lei Romana. Essas publicações eram um esforço para perseguir legalmente o comportamento desregrado da cidade. Justiniano dirigiu suas leis duras para com o crime a alguns de seus apoiadores desregrados, que costumavam fazer agitações. O incidente mais catastrófico de todos ocorreu no Hipódromo Teatro da cidade, onde aconteciam as corridas de biga, o correspondente à Copa do Mundo de Futebol do mundo antigo. As equipes de bigas competiam pelos prêmios e por dinheiro. Mas em 532 d.C., a competição tornou-se violenta quando as torcidas dos times azuis e verdes começaram a brigar entre si. Os azuis acusavam os verdes de organizar uma série de assassinatos pela cidade ao estilo da máfia. Os verdes retaliaram dizendo que os azuis faziam a mesma coisa, mas que eram protegidos, pois sabia-se muito bem que o imperador Justiniano estava do lado dos azuis. Os oficiais da cidade tentaram acalmar a tensão, ordenando a execução imediata de 7 criminosos, tanto das facções azuis quanto das verdes. Os acusados foram arrastados para a arena, mas as execuções não foram feitas. As jaulas se abriram e os homens escaparam. Em vez de acalmar a multidão, o incidente provocou uma agitação maciça. Os torcedores irritados gritavam Nice, 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 que era o grito de vitória dos corredores. As multidões invadiram as ruas e puseram fogo nas casas, até a cidade tornar-se um inferno fumegante. O povo que ainda ficara no hipódromo gritava exigindo a execução de seu imperador Justiniano, que estava sentado no camarote real com Teodora. Justiniano queria fugir da cidade, mas Teodora não o deixou. Se agora é seu desejo salvar-se, ó imperador, não há problema. No entanto, depois de salvar-se, considere que não chegará o dia em que trocará essa segurança pela morte. Quanto a mim, aprecio um velho ditado que diz que a realeza é uma boa mortalha para um enterro. Teodora. Teodora representa um papel decisivo no tumulto de Nice. No momento em que um usurpador encontra-se no hipódromo, Justiniano quer fugir do palácio, fugir de Constantinopla. E é Teodora que obriga-o a ficar em seu lugar. Imagino que sem Teodora, naquele momento, Justiniano teria perdido o trono. Ele deve a ela mais 50 anos de governo, a coragem dela naquele momento.
Então Justiniano decidiu naquele exato momento sobre uma maneira engenhosa de resolver o problema da revolta no hipódromo. Simplesmente fechou as portas, enviou seu exército e 30.000 pessoas foram mortas a sangue frio. Os apoiadores dos azuis e dos verdes. E aquele foi o fim da revolta de Nice. A revolta de Nice terminou, mas o incidente violento deixou a cidade enterrada em cinza e lixo. Sem desesperar, Justiniano viu a destruição como uma oportunidade de reconstruir Constantinopla, tornando-a ainda mais magnífica do que tinha sido. Autorizou um projeto de construção bastante dispendioso, incluindo a reconstrução da Igreja de Santa Sofia, uma das maravilhas arquitetônicas de Constantinopla. Esta é a Igreja de Santa Sofia, construída pelo imperador Justiniano e por sua esposa Teodora, que levou 5 anos para ficar pronta, o que é um período extremamente curto para uma estrutura tão ambiciosa. Olhando para ela, vemos a maior cúpula da antiguidade, mas o que eu acho mais interessante nessa construção é seu conceito de arquitetura turca moderna. Ela foi transformada em uma mesquita quando os otomanos tomaram Constantinopla, tornando-se o protótipo de muitas mesquitas futuras. As ruínas que ainda vemos na moderna Istambul são principalmente dos projetos construídos por Justiniano. 2 séculos e meio depois de Constantino, o Império Romano está mais cristianizado. Constantinopla é uma capital rica há 2 séculos, e Justiniano capitaliza nesse aspecto, embelezando a cidade de maneira cristã. Depois de reconstruir Constantinopla, Justiniano focou sua atenção mais além. Desde que ascendera ao trono imperial, seu sonho fora reclamar as províncias ocidentais, que caíram nas mãos dos bárbaros. Em 527 d.C., Justiniano preparou-se para reunir o leste e o oeste. Justiniano tinha o desejo ardente de restaurar o Império Romano à sua antiga glória, um poderoso império que controlava toda a bacia do Mediterrâneo e mais além. Sem poupar despesas, Justiniano ordenou a seu exército que reconquistasse o Império Ocidental, província por província. Justiniano só tinha uma ambição sua vida inteira, que era reunir o Império Romano. Era o que havia por trás de suas tentativas de reconquistar a Itália, de recuperar a África dos vândalos bárbaros. Sua extrema ambição era restaurar o mundo mediterrâneo à sua antiga forma romana, partindo o Mediterrâneo Oriental, recriar o Império de Augusto. Justiniano é o último imperador que pensa e quase consegue refazer o Império Romano. Sob Justiniano, essa seria a última chance que um império decadente tinha para restaurar os limites territoriais e a unidade que havia no Império de Augusto. Mas enquanto as tropas de Justiniano tentavam reconquistar o Império Ocidental, o Império Oriental estava sendo ameaçado pelos persas, que faziam fronteira com as províncias orientais. O Império do Leste está agora a ponto de um colapso. O mundo de Justiniano desmoronava em torno dele. Em 548 d.C., sua esposa e alma gêmea Teodora morreu. Com sua partida, Justiniano perdeu a vontade de viver. Eles se amavam, e acredito que este foi um casamento cujos fundamentos estavam baseados em um grande grau de igualdade entre o imperador e a imperatriz. Ele ficou muito triste quando ela morreu de câncer em 548. Se alguém quiser pensar em como poderia descrever o relacionamento deles, existe uma maravilhosa abertura para uma lei de Justiniano que diz que o casamento é fundado no afeto mútuo, não sendo necessário um dote. Gosto de pensar nessa frase como uma descrição do casamento deles.
Justiniano ainda encontrou uma força interior para sobreviver 17 anos depois da morte de sua adorada esposa. Mas o preço pago para o fortalecimento de seu império tinha caído sobre as costas do povo. Justiniano criou impostos pesados para os cidadãos romanos, para impedir que os forasteiros invadissem o império. Mas seu plano de impostos acabou secando as fontes de suas províncias. Em 565 d.C., Justiniano finalmente morreu, e com ele os dias gloriosos do império também desapareceram. Tinham desaparecido as procissões triunfantes nas ruas de Roma e de Constantinopla. Tinham desaparecido as lutas dos gladiadores e as corridas de bigas. No entanto, depois da morte de Justiniano, os territórios do Império Oriental não morreram com ele. Evoluíram e floresceram por 800 anos. Uma das imagens mais fortes que temos do Império Romano é a ideia de que ele declinou e caiu. O poder imperial romano desapareceu no Ocidente. Mas temos a tendência de esquecer que o Oriente permaneceu, tornou-se o estado que conhecemos como o Império Bizantino, que continua a existir por vários séculos, e só foi finalmente extinto em 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla. Mas o Império Romano acabou caindo para os turcos otomanos em 1453 d.C. Esse povo muçulmano levou sua religião do Islã para a cidade de Constantinopla. As igrejas foram convertidas em mesquitas. Os remanescentes desse glorioso império foram desaparecendo. O Império Romano tinha acabado, mas não fora esquecido. Seu rico legado ainda permeia a arte e a arquitetura que podem ser vistas em quase todas as cidades do mundo. A literatura romana, a lei e a linguagem têm sido estudadas e adotadas por muitas culturas por todo o mundo. As religiões do judaísmo, cristianismo e islamismo que fizeram parte dessa civilização perdida florescem ainda hoje. O espírito de Roma vive em toda parte. Parte do legado romano é a tradição clássica da cultura grega, do drama, do épico e da organização política. Democracia, o ideal da liberdade, essas coisas foram absorvidas pelo Império Romano, foram reformadas e preservadas, e nos influenciam até hoje. É através de Roma que o passado se torna presente para nós no século XXI. Os épicos hollywoodianos devem ser levados a sério. É somente nessas recriações cinematográficas de cor, pompa, circunstância, triunfo, elegância, que atravessaram as ruínas e permaneceram a respeito do Império Romano e que nos fazem sentir por um momento os lampejos do brilho magnífico que foi Roma. Devemos assistir os filmes de Hollywood, pois eles transportam para nós a glória que um dia pertenceu a Roma. Os romanos antigos representam uma coisa única para a cultura ocidental. Digo isso porque, por um lado, representam algo familiar e, por outro, algo estranho. A arquitetura cívica, a poesia e a comédia são coisas que todos conhecemos através da cultura romana. Por outro lado, as coisas estranhas também são indicativas dessa mesma cultura. A escravidão, que era muito praticada na Roma antiga, os jogos de gladiadores, essas coisas tão estranhas para nós. Mas talvez seja essa combinação do familiar por um lado e do estranho por outro que nos dá uma perspectiva para observarmos a nós mesmos. O famoso orador romano Cícero escreveu: "Não saber o que aconteceu antes de nascermos é permanecer crianças a vida inteira. Conhecer o Império Romano é compreender melhor a nós mesmos. Durante 1700 anos, esse império fabuloso estabeleceu os padrões que as civilizações futuras ainda seguem.
Hoje, por toda parte que olhamos, na nossa arte, na arquitetura, no governo, nas religiões e nos sistemas de leis, somos lembrados dessa civilização perdida. Somos lembrados de que todos temos um pouco desse sangue romano nas veias.